Olá, pessoal. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? O valor do discriminante, tá? Como determinar o valor do discriminante e o que esse discriminante ele fala pra gente, tá? Na aula anterior, nós já vimos algumas telas aqui. Daí nós vimos o que é a equação de segundo grau, né? E coeficientes. O coeficientes nós também já vimos, tá bom? Mas aqui eu vou retomar um pouquinho por causa que é importante nós conhecermos o que são coeficientes, porque esses coeficientes vão entrar na fórmula do discriminante, tá bom? Os coeficientes, nós temos três. Tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A, ele sempre acompanha a letra que está elevada ao quadrado, tá bom? Coeficiente B sempre acompanha a letra que não está elevada ao quadrado. E coeficiente C é sempre o número que está sozinho. Daí tem esse exemplo aqui, ó, coeficiente A. Então, o que é o coeficiente A? Coeficiente A sempre acompanha a letra que está elevado ao quadrado. Nesse caso, quem está acompanhando a letra que está elevada ao quadrado? O 3. Então, nesse exemplo, o coeficiente A é o 3, tá bom? Coeficiente B. O coeficiente B é o número que sempre acompanha, ó, a letra que não está elevada ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o 4 negativo. O 4 negativo está acompanhando a letra que não está elevado ao quadrado. E o coeficiente C é sempre o valor que está sozinho, não acompanha nenhuma letra. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, é o C. Aqui só um detalhe que eu quero comentar com vocês. Quando tiver o negativo acompanhando o valor, tem que colocar, tá bom? Ó. O coeficiente B é 4 negativo. Daí o negativo tem que acompanhar o valor, tá bom? Esse é o detalhe que eu quero comentar com vocês. Depois, nós também comentamos na aula anterior sobre raízes da equação de segundo grau. O que é isso? É o número que eu coloco no lugar da letra da equação. Quando eu coloco esse número no lugar da letra, e a gente resolve a expressão numérica, que daí vai se transformar numa expressão numérica, né? E a gente resolve, a gente vai chegar numa sentença verdadeira. Ó, temos essa equação como exemplo. Eu quero saber se o 3 é o conjunto solução dessa equação que está em destaque. Então, o que eu faço? Copio a equação. E no lugar do x, eu coloco o valor. Nesse caso, eu quero saber se 3 é raiz da equação. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3. Quando eu substituo a letra pelo valor que eu quero, eu chego numa expressão numérica. Agora é só resolver. 3 ao quadrado é 9, né? 9 menos 9, 0. Então, isso quer dizer o quê? Que o 3 é a raiz dessa equação, tá bom? Eu posso fazer também com 3 negativo, ó. Faço a mesma coisa. Quero saber se o 3 negativo é a raiz dessa equação. Eu faço o mesmo procedimento. No lugar do x, da letra, eu coloco 3 negativo. Chego numa expressão numérica, daí é só resolver. 3 negativo ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Ó, cheguei também numa sentença verdadeira. Os dois estão falando que 0 é igual a 0. Isso é verdade. Então quer dizer o quê? Que o 3 positivo e o 3 negativo é a solução desta equação, tá? Lembrando, a equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes reais diferentes, que é esse exemplo que eu passei para vocês. Pode ter duas raízes reais iguais, tem uns que falam que é uma raiz real igual, né? E pode ter nenhuma raiz real a equação de segundo grau. Então pode ter essas três possibilidades, tá? Nesse caso aqui tem duas raízes reais
diferentes. Como que eu indico? Pela letra S, ó, ou a letra V. S significa conjunto solução, tá? Então, quais são as raízes desta equação que está em destaque? X ao quadrado menos 9 igual a zero. É o 3 negativo e o 3 positivo. Daí os valores eu coloco entre chaves, tá bom? Agora, qualquer outro valor que eu colocar no lugar do x vai dar uma sentença falsa. Por exemplo, vamos colocar o valor 2. Ó, fica 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 9 dá menos 5. Ó, aqui é uma sentença falsa, ó. 5 negativo não é igual a zero. Isso é falso, tá errado. Então quer dizer que o 2 positivo que eu coloquei no lugar do x, ele não é raiz dessa equação. Porque quando eu coloquei o 2 no lugar do x, cheguei numa sentença falsa, tá bom? Então isso que é a raiz da equação. Agora vai chegar na página que eu quero conversar com vocês, que a gente vai conversar com mais detalhe, tá? Discriminante. O que é uma discriminante? Discriminante é uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Eu estou destacando em amarelo. Tá? É esse símbolo aqui, ó, que a gente chama de delta, que seria um triângulo, né? Ele significa o quê? Ele é o discriminante. Tá? Então, esse símbolo vai significar o discriminante. Como que eu calculo? Através dessa fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse B, esse A e esse C são os coeficientes da equação, tá? Que a gente viu há 2 páginas anteriores, tá bom? E quando o discriminante, ó, quando o discriminante for menor que zero, tá bom? A equação de segundo grau não tem raízes. Tá? Então eu vou lá, eu quero saber se uma equação de segundo grau tem raízes. Eu calculo o valor do discriminante. Se der um valor negativo, ele não vai ter raiz. Tá? Se o discriminante for igual a zero, tá? Ele vai ter 2 raízes reais com valores iguais. Tá? Tem algumas pessoas que comentam que vai ter somente uma raiz. Tá? Tem outros que falam que vão ter 2 raízes reais com valores iguais. Tem outros que falam que é uma raiz só. Tá? Isso quando o discriminante for igual a zero. E se o discriminante tiver um valor maior que zero, tá? O que vai acontecer? A equação de segundo grau vai ter 2 raízes reais diferentes. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades. Discriminante menor que zero. A equação não tem raiz real. Discriminante igual a zero. Vai ter uma raiz real ou 2 raízes reais iguais. E quando o discriminante for maior que zero, vai ter 2 raízes reais diferentes. Então, a equação de segundo grau pode ter até 2 raízes reais. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Eu ainda não entendi muito bem. Tá? Não, aqui é assim, ó. Você entendeu como que eu calculo o discriminante, né? Eu não sei o que é discriminante. Ah, o discriminante é um valor, tá? Que a gente calcula através dessa forma que eu estou destacando aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó? Tudo bem? Então, o que é discriminante? Discriminante é um valor que eu calculo através de uma fórmula. E essa fórmula então, envolve os coeficientes. A fórmula é o discriminante. É o valor, na verdade. Tá? Daí o valor calculado pela uma determinada fórmula, que é essa fórmula que eu estou destacando aqui para vocês. Ó. Tudo bem? Sim. Então o que acontece? Toda equação de segundo grau vai ter um valor do discriminante. Mas como que eu calculo? Seguindo essa forma que está apresentada aqui na tela de vocês, que vai envolver os coeficientes da equação. Tá? Daí isso a gente vai ver com mais detalhe na próxima tela. Tudo bem essa parte? Sim. Agora,
Ao analisar o discriminante, ele vai nos passar a seguinte informação. Se a equação de segundo grau vai ter uma raiz real ou não. Ela pode não ter, tá? E se tiver, ela pode ter duas raízes reais iguais ou duas raízes reais diferentes. O senhor vai dar esses 3 exemplos? Eu vou passar o exemplo na próxima página. Talvez fique um pouquinho mais claro, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou passar para a próxima página com o exemplo. Daí, se você tiver dúvida, novamente você pergunta. Daí você fala que não entendeu, a gente conversa melhor, tá bom? Ó, então vamos lá. Então, aqui, ó, é esse símbolo que a gente chama de delta, que pra gente é um triângulo, né? Significa discriminante. Então, discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Tá bom? Daí eu tenho essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Eu quero saber o valor desse discriminante. Então, o primeiro passo é copiar a fórmula, tá? Copiei a fórmula. Agora, o passo seguinte é identificar os coeficientes da equação, tá? Dessa equação que está em destaque, quem é o coeficiente A? Que valor é o coeficiente A? Lembrando, o coeficiente A é o valor que está junto com x ao quadrado. Se não tem nenhum valor indicando antes, qual que é o valor dele? 1, exatamente. Agora eu vou identificar o coeficiente B. Qual que é o valor do coeficiente B? Lembrando, o coeficiente B sempre acompanha a letra que não está elevada ao quadrado. Então, vale 2, né? Coeficiente C é o número que está sempre sozinho. Nesse caso aqui é o valor 1. Tudo bem nessa parte? Sim. Agora, eu vou pegar todos esses valores aqui, o A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1, substituir na fórmula, tá? Ó, delta igual. B, quanto vale B? 2, né? O B vale 2, tá aqui, ó. Então, no lugar do B, eu coloco 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes coeficiente A. Qual que é o valor do coeficiente A? 1. Vezes o valor do coeficiente C. O valor do coeficiente C, 1. Tá aqui, ó. Agora é só resolver. Delta igual 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui, ó, só tem um sinal de negativo multiplicando esses 3 valores, né? Porque tem 2 positivos, que são os 2 uns, né? E um negativo, que é o 4 negativo. Então, vai ficar negativo. Então, o valor do discriminante é 0. Tá vendo? Vai ficar negativo isso? Vai, porque aqui, ó, 4 negativo vezes 1 positivo, 4 negativo. 4 negativo vezes 1 positivo, 4 negativo. Tá? Tudo bem? Sinais diferentes conta de menos? Então, sinais diferentes dá menos. Isso mesmo. Isso que a gente fez aqui. Entendi. Tá? Ó, aqui estamos, ó, esse 4 com esse primeiro 1. Estamos multiplicando um número com 2 sinais diferentes, contrários. Então, dá negativo. Então, esse resultado dá negativo, né? 4 negativo vezes 1 positivo. Também, 2 sinais contrários. Daí vai dar negativo. Tá? Ah, é. Sim. Agora, o resultado deu 0. Tá vendo? O valor do discriminante desta equação aqui, ó, que eu estou destacando, é 0. Então, isso que é o discriminante. É sempre um valor que a gente determina através desta fórmula. Tá bom? Agora, o que ele está falando para a gente? Ele não deu igual a 0? Se a gente determinar a raiz desta equação,
vai ter dois valores iguais. Tá bom? Isso que o discriminante informa pra gente. Tá? Tudo bem nessa parte? Uhum. Tá. Agora vamos ver o outro. Querem fazer mais uma pergunta dessa primeira resolução, desse primeiro exemplo? Não? Vocês estão vendo que Esse daí seria de qual dos três lá? Que tinha 12. É desse aqui, ó. Vamos voltar lá. É desse daqui, ó. Deixa eu pegar uma cor vermelha. Ó. O discriminante foi igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que a equação de segundo grau terá duas raízes reais com valores iguais, pertencente ao conjunto dos números reais. Tá bom? Cai nesse do meio aqui. Agora, vamos ver esse segundo exemplo. Vamos pegar os valores dos coeficientes primeiro, né? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Qual que é o valor do coeficiente A? Ou seja, do valor que está multiplicando o x ao quadrado. Está acompanhando ele aqui. 1. Qual é o valor do coeficiente B? 2. 2 negativo, né? Não esquecer do negativo. Se eu esquecer do negativo, eu erro todo o exercício, tá? E do coeficiente C? 0. 0, né? 0. Se não tem nenhum valor, nenhum número independente aqui que não está acompanhando a letra, então é 0. Eu quero saber o valor do discriminante. Copio a sua fórmula. Agora, esses valores aqui do coeficiente A, do coeficiente B e do coeficiente C, eu vou colocar substituindo a fórmula. Que nem aqui, é B ao quadrado. Não vai ser mais B ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado. 2 negativo ao quadrado, né? Aqui é menos, né? Menos 4 vezes coeficiente A. Ó, nós achamos aqui, ó. Valor do 1. Vezes coeficiente C. Ó, valor 0. Então, discriminante vale quanto? 2 negativo ao quadrado, 4. Que é 2 negativo vezes 2 negativo. Valor 4, né? Estamos multiplicando dois números com o mesmo sinal. Vai ser positivo o resultado. Aqui 0, ó. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 4 negativo, 0. Então o discriminante vai ser 0. Não, 0 não, 4, né? Aqui vai ser mais 0, ou menos 0, né? Então o discriminante foi 4. Então qual que é o valor do discriminante desta equação que eu estou circulando aqui em vermelho? O valor dele é 4 positivo. Isso quer dizer o quê? Voltando na tela anterior. Ele está nessa situação aqui, ó. Discriminante maior que 0. Isso quer dizer o quê? Que a equação de segundo grau terá duas raízes reais diferentes, pertencente ao número dos conjuntos reais. Tá bom? Dúvida? Onde é que estão as duas raízes reais? Essa daí a gente vai aprender a determinar lá pra frente, tá? Porque daí eu tô trabalhando devagar com vocês. Primeiro nós aprendemos o que é uma equação de segundo grau. Depois aprendemos a identificar os seus coeficientes. Aprendemos o que é conjunto de solução. Agora nós estamos aprendendo o que é discriminante. Daí vai ter algumas atividades sobre esse assunto. Depois vocês vão aprender o que é equação completa e incompleta. Depois disso vocês vão aprender já a resolver a equação de segundo grau, tá? Só que daí para resolver já explodiu já. Só que para eu conseguir resolver a equação de segundo grau, eu preciso conhecer tudo isso que eu comentei para vocês que a gente está aprendendo.
preciso saber o que que é discriminante, preciso conhecer os coeficientes da equação, preciso identificar a equação de segundo grau, preciso identificar quando uma equação de segundo grau é completa e incompleta, entendeu? Porque daí, dependendo da situação, eu vou usar uma situação ou outra. Tá? Daí eu tô indo devagar com vocês, colocando essas informações devagar, para vocês terem contato aos poucos, para não... Pois vocês terem menos dificuldade possível, entendeu? Alguma dúvida dessa parte? Quando deu 4 mais 0, foi porque somou os dois menos? Deixa eu ver aqui. Esse 4 mais 0 aqui, né? Ó, aqui... Deixa eu mudar o marca-texto, a cor. Aqui, ó, não é 2 negativo ao quadrado? Eu resolvi essa potenciação. 2 negativo ao quadrado é 2 negativo vezes 2 negativo, que dá 4 positivo. Aqui, ó. Tá bom? Aqui eu fiz a multiplicação, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Na verdade, aqui tinha que ser negativo, né? É bem que, na verdade, acho que tanto faz, porque o 0, ele não é positivo nem negativo, né? Ele é um número nulo. Então aqui tanto faz, tá bom? Então esse 0 é o resultado dessa multiplicação que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Quer que eu faça mais um exemplo? Sim. Tá, vamos lá. Entendi. A gente tem tempinho aqui. Ah, tá. Não precisaria ser negativo não, né? O número de baixo. Qual? Esse daqui? Isso. Esse aqui vai ser positivo, né? Porque o 4, ele é positivo aqui, ó. Ah, tá. Quando o número é positivo, não é necessário colocar o sinal mais antes dele. Isso não é obrigatório. Tá? Eu posso colocar ou não. Agora, se for negativo, daí sim que é obrigatório. Tá bom? Agora, vou pegar mais um exemplo aqui. X ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Vamos lá, eu vou fazendo as perguntas para ver se vocês compreenderam. Aqui eu quero determinar o discriminante, tá? Qual que é o primeiro passo? Discriminante o igual. Tá, pode ser, eu vou escrever a fórmula, né? Discriminante igual... Não vou perguntar a fórmula para vocês estão aprendendo agora, né? Mas vocês lembram? Que fórmula? Do discriminante. Não. Não, eu não vou cobrar isso agora que vocês estão aprendendo agora. É b ao quadrado, mas depois vai ficar... Vocês vão decorar isso. Menos 4, isso mesmo. Vezes o A vezes o C. Essa aqui é a fórmula. Tá? Ah, não, eu lembrava sim. Ah, lembrava? Ah. Eu esqueci. Mas eu sei. Agora, precisamos determinar o que agora? Achar o quê? Identificar o quê? O valor dos coeficientes, né? As incógnitas. E os valores dos coeficientes, na verdade, né? Que é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, desta equação que a gente está querendo determinar o seu discriminante. Qual que é o valor do então, discriminante? É incógnita quando a gente não sabe o valor da letra, né? Por enquanto. Isso, da incógnita. A gente não sabe o valor da incógnita ainda. Vocês vão aprender mais pra frente a determinar, tá bom? Agora, coeficiente A. Qual que é o valor do coeficiente A desta equação? Vai, André, fala. Ó, o coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado. É 1, né? Valor do mas não é o B que é 1? Coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado, é 1. O B, ele sempre acompanha o x. Tá? Ou a incógnita que não está elevada ao quadrado, é o 5. E o coeficiente C é o valor que está sozinho, que é o 2 negativo. Lembrou?
tá? Então, assim, daí não pode esquecer, coeficiente A sempre acompanha a letra que está elevada ao quadrado, o B sempre é o valor que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado, e o C é sempre o valor que está sozinho, tá bom? Agora é só substituir. B vale 5, então fica 5 ao quadrado, menos 4, vezes o A. O A vale 1, vezes o C vale 2, negativo. O discriminante é o quê? 5 vezes 5, 25. 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, tenho 2 sinais negativos de 3 números que eu estou multiplicando, que é o 4 negativo e o 2 negativo. Então o resultado vai ser positivo, tá? Então aqui vai ser 33, né? Somando 25 mais 8. Então o valor do discriminante aqui é 33. Tá bom? Agora, aqui a gente já encerrou o que eu queria passar para vocês, tá? Seria conhecer o conceito de equação de segundo grau, conhecer e identificar os coeficientes, né? E tá faltando aqui de determinar o valor do discriminante.